Alguma vez no seu laboratório já aconteceu uma situação como essa? Ou talvez uma situação como essa? Ou ainda uma situação como essa? Bem-vindo! Isso acontece todos os dias nos melhores laboratórios de análises clínicas. Eu sou Moisés Fornazari, farmacêutico bioquímico da Helium Consultoria, e esta é mais uma das nossas videoaulas. Bem-vindos à nossa videoaula, bem-vindos à nossa aula de biossegurança, como foi prometido para você nos vídeos anteriores e depois que você fez o seu cadastro. Agora você vai passar a receber algumas informações referentes ao curso que nós vamos lançar em breve. Mas vamos ao nosso assunto. Afinal de contas, o que é biossegurança? Todos os dias acontecem coisas, como vocês acabaram de ver nos nossos laboratórios, relativas aos materiais biológicos que nós manipulamos, amostras que vazam, tubos que quebram. E, além disso, fora essas questões acidentais que são razoavelmente corriqueiras, tem a nossa atuação normal do dia a dia no laboratório, com esses materiais, com esses espécimes de natureza biológica, e nós temos que ter cuidados específicos ao trabalharmos com esses materiais. Mas, para a gente começar adequadamente, eu quero começar falando para vocês o conceito de biossegurança. Dá uma olhada aí na tela. Segundo a Anvisa, biossegurança é uma área do conhecimento definida como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Então, gente, a biossegurança basicamente é um conjunto de ações na nossa atividade profissional, um conjunto de comportamentos, um conjunto de equipamentos que vamos utilizar para proteger o trabalhador, o colaborador do laboratório, as pessoas que estão envolvidas no processo de realização do exame, no processo de coleta de amostras, no processo de atendimento aos clientes. As ações de biossegurança também visam a proteção do meio ambiente, para que nós, a partir do laboratório, não geremos contaminações que possam atingir os arredores, as cercanias, o lençol freático, as águas, o meio ambiente como um todo. Ainda dentro dos conceitos fundamentais de biossegurança, nós precisamos compreender os níveis de biossegurança que se aplicam ao laboratório. Nós temos no Brasil a classificação de 4 níveis de biossegurança. Vamos a eles. Nível de biossegurança 1 é o nível de biossegurança onde se trabalha com materiais e eventuais micro-organismos e eventuais organismos que não apresentam ou apresentam baixíssima possibilidade de contaminar o indivíduo e a comunidade. É o caso quando se trabalha com organismos, micro-organismos saprófitas, micro-organismos desses que vivem na terra, na natureza e que não representam risco nenhum de contaminação para o indivíduo que trabalha com os materiais ou para a comunidade. O nível de barreiras de contenção nesse tipo de laboratório é extremamente baixo, praticamente a necessidade apenas de boas práticas, utilização de EPIs básicos, mas não há nenhum risco de contaminação nem para o indivíduo, nem para a comunidade. Isso não se aplica aos laboratórios clínicos. Nível de biossegurança 2. Esse é o nível que se aplica à maioria das áreas do nosso laboratório clínico. Aí nós já trabalhamos com com agentes que são patogênicos, que eventualmente podem contaminar o trabalhador, tem um risco baixo ou quase nenhum de contaminação
para a comunidade. Porém, são micro-organismos de fácil tratamento, para cujas patologias existe cura, existe tratamento. Então, por exemplo, é o caso de hepatite B, é o caso, por exemplo, de micro-organismos de patologias comuns, onde é possível fazer um tratamento e obter-se cura. Então, para a maioria dos setores do laboratório, nós estamos falando de nível de biossegurança 2. Também no nível de biossegurança 2 ainda, nós trabalhamos com micro-organismos que não produzem doenças e nem contaminações de natureza respiratória. No nível de biossegurança 2, nós trabalhamos com baixíssima formação de respingos e aerossóis nos processos, ok? Agora, o nível de biossegurança 3. No nível de biossegurança 3, nós vamos trabalhar com micro-organismos onde há possibilidade de haver contaminação de natureza respiratória. Seria o caso, por exemplo, de Mycobacterium tuberculosis, seria o caso de Neisseria meningitidis, por exemplo. Então, se na sua prática laboratorial, aí neste caso especificamente, dentro do setor de microbiologia, você vai trabalhar com amostras dessa natureza, com escarro, com líquor ou com qualquer outro material que eventualmente possa estar contaminado com um micro-organismo que pode se transmitir de maneira respiratória, você está trabalhando num nível de biossegurança 3, ou melhor, num risco biológico de classificação 3. Portanto, no nível de segurança 3, você precisa utilizar, neste caso estamos falando da cabine de segurança biológica, você precisa utilizar a cabine de segurança biológica dentro da microbiologia. Não dá para trabalhar de outra maneira. Se você trabalha sem cabine de segurança biológica, sem uma sala em reservado para o setor de microbiologia, quando você trabalha com esse tipo de material, você está eliminando aerossóis, partículas, gotículas para todo o ambiente e possivelmente pode gerar contaminação para o trabalhador diretamente, para o biomédico, bioquímico, biólogo que está trabalhando com essas amostras, mas também para todo o entorno, para a comunidade ao seu redor diretamente, aqueles outros trabalhadores do laboratório. Então, nível de biossegurança 3 requer cabine de segurança biológica. Nível de biossegurança 4. O nível de biossegurança 4 se aplica quando você trabalha com micro-organismos, vírus, bactérias, que representam um risco altíssimo de contaminação para o indivíduo e um risco altíssimo de contaminação para a comunidade. Estamos falando do quê? Dá uma olhada nessa imagem. Estamos falando do Ebola, por exemplo, um vírus extremamente letal que pode contaminar tanto trabalhadores que estão diretamente lidando com as amostras ou com os pacientes ou com a comunidade. Nesse caso, nível de biossegurança 4 requer utilização de roupas especiais, roupas que possuem pressão de ar positiva. Elas são insufladas com ar para que o trabalhador respire dentro daquele traje que cobre todo o corpo e não entra nada dentro do ar, do traje. Além disso, ele vai trabalhar com uma cabine de segurança biológica de classe 3. Nos nossos laboratórios clínicos, na grande maioria, nós vamos ter pelo menos o nível de biossegurança 2 e o nível de biossegurança 3 dentro dos setores de microbiologia, especialmente naqueles que trabalham com amostras que podem gerar aerossóis e que, por sua vez, podem gerar contaminações de natureza respiratória. Na história bíblica, na história do povo hebreu, nós já temos alguns relatos de atitudes que visavam a biossegurança. Óbvio que eles não tinham nenhuma noção do que é biossegurança, eles não tinham sequer noção do que eram agentes biológicos que poderiam causar contaminações. Mas já existiam ações que visavam isolar as pessoas que estavam doentes. Dá uma olhada aí na tela que eu vou ler um trecho da Bíblia para vocês.
Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado e cobrirá a parte inferior do rosto, e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Esse texto está no livro de Levítico, capítulo 13, nos versículos de 45 a 46. Então, nesse texto bíblico nós vemos orientações dadas ao povo hebreu de como se portar quando havia uma pessoa que tinha a doença, hoje conhecida por nós como hanseníase. Essas pessoas eram separadas e isoladas. Elas deveriam se vestir de uma determinada maneira, usar roupas rasgadas, e quando se aproximavam com um transeunte no caminho, elas se afastavam, cobriam a boca e gritavam: imundo, imundo, para que quem estivesse andando na sua direção pudesse desviar ou se afastar. Dessa forma, eles evitavam, ou pelo menos tentavam evitar, com que a doença, no caso a hanseníase, eles a chamavam de lepra, com que a lepra se espalhasse entre a população. Nós não somos tão diferentes assim quanto pensamos ou quanto imaginamos dos antigos hebreus. Dá uma olhada nessa fotografia, ou melhor, nessa eletromicrografia, e me diz se você sabe do que eu estou falando. Essa imagem que você está vendo aí é uma eletromicrografia do vírus Ebola. O vírus Ebola é uma doença que tem uma área endêmica na África e que tem uma altíssima mortalidade. O contágio se dá através do contato direto com os doentes, quando se entra em contato com seus fluidos corporais, suor, lágrima, urina, fezes, sangue, contato sexual, ocorre a transmissão. O vírus é extremamente contagioso e tem altíssima mortalidade. E o que nós fazemos quando nos deparamos com uma doença dessa natureza? Praticamente a mesma coisa que os hebreus faziam. Nós isolamos as pessoas e evitamos ao máximo o contato. É claro que hoje nós temos equipamentos, temos maneiras de diagnosticar a doença e temos maneira também de tratar. Várias pessoas sobreviveram ao Ebola, mas muitas morreram. E muitos profissionais de saúde também morreram. Dá uma olhada nessa imagem para você ver o nível de cuidado que se deve ter ao tratar de um paciente portador de Ebola. Percebam que o isolamento dos profissionais através de equipamentos de proteção é altíssimo. Alguns profissionais que trabalhavam no atendimento de pacientes com Ebola também se contaminaram, mesmo utilizando equipamentos de proteção. Ao longo da aula nós vamos voltar ao assunto e vamos falar sobre isso. Portanto, quando nós trabalhamos com pacientes, quando nós trabalhamos com material biológico, e agora vamos trazer essa realidade totalmente para dentro do laboratório, a biossegurança vai se aplicar a várias áreas dos serviços de saúde. Mas, no nosso caso, nós vamos discutir especificamente aquelas ações, aquelas atitudes, aqueles equipamentos que dizem respeito aos laboratórios clínicos. Falando de laboratório clínico, você sabia que várias patologias têm uma maior prevalência entre profissionais da saúde? Por exemplo, hepatite B tem uma prevalência percentual maior entre trabalhadores de saúde do que na população em geral. O que eu chamo de população em geral? Pessoas que trabalham em lojas, em bancos, em escritórios e que não têm nenhum contato com os serviços de saúde. Os profissionais de saúde adoecem mais de hepatite B do que profissionais que trabalham em atividades não relacionadas a serviços de saúde. Uma outra patologia, inclusive uma patologia reemergente, uma patologia que tem afetado muitas pessoas e não necessariamente pessoas em condições sociais de vulnerabilidade.
Dá uma olhada na imagem. A tuberculose. A tuberculose também tem uma prevalência, uma incidência maior entre profissionais da saúde, maior do que pessoas que trabalham em atividades não relacionadas à saúde. Isso nos mostra, de maneira estatística, que trabalhar em serviços de saúde aumenta a possibilidade de nos contaminarmos com certas doenças. Por isso, as atitudes de biossegurança são fundamentais para que nós, enquanto profissionais da saúde, possamos nos proteger de tais patologias.